internautas do blog do Edson Silva, antecipadamente os nossos agradecimentos pela audiência. Hoje a nossa entrevista é com a vereadora e pré-candidata Larissa Gaspar. Nossa entrevista será pautada nos assuntos femininos, acerca da política e sobre os desafios diários enfrentados. Vereadora, eu gostaria de agradecer pela sua presença aqui no nosso blog e eu gostaria de iniciar a nossa entrevista perguntando como está sendo promover campanha eleitoral durante essa pandemia causada pelo novo coronavírus, tendo em vista que não podemos fazer aglomerações. Tá, eu queria inicialmente agradecer pelo convite para participar desse debate aqui com vocês. Bom, a campanha mesmo não começou ainda, né? Só dia 27 de setembro, mas a gente está no período que a gente chama de pré-campanha, que é o momento da gente estar conversando, né, com os nossos eleitores, com as pessoas que a gente vem construindo luta na cidade. E claro que por um tempo nós tivemos que manter total distanciamento, né? Naquele período ali de março, abril e maio, praticamente ninguém estava saindo de casa. Mas depois que houve uma queda, né, no índice de contaminação e de mortes, inclusive com o desfazimento de alguns leitos na capital de Fortaleza e também no estado do Ceará, algumas movimentações começaram a acontecer. Então, com todos os cuidados necessários, a gente iniciou a ida, né, às comunidades onde a gente tem trabalho construído, onde a gente tem organização de base construída, para conversar com essas pessoas, falar que nós estamos num ano importante, um ano de eleições, que a gente tem que pensar bem quem a gente vai escolher para nos representar e também para divulgar as ações do nosso mandato. Então, com o distanciamento social, com o uso de máscara, de álcool em gel, a gente tem retornado às comunidades de Fortaleza, nos diversos bairros aqui da nossa cidade, para fazer esse diálogo com as nossas eleitoras, com os nossos eleitores. Vereadora, a senhora, como militante feminista, defende, as causas femininas, os direitos de mais mulheres dentro da política. E como a senhora enxerga atualmente o cenário aqui do Ceará e do Nordeste sobre os incentivos que o governo e até os próprios parlamentares dão a esta causa? A senhora já criou algum projeto de lei que estivesse voltado à questão de mais mulheres na política? Bom, a participação política das mulheres em todo o Brasil, não é só em Fortaleza, no estado do Ceará, na região Nordeste, é em todo o Brasil. É algo ainda muito frágil. A gente precisa fortalecer cada vez mais a participação das mulheres na política. Aqui na Câmara Municipal de Fortaleza, dos 43 vereadores, só foram eleitas 6 mulheres. Hoje nós temos 7, mas é porque um vereador se elegeu deputado estadual e a suplente era mulher. Então ela assumiu, mas eleitas mesmo foram apenas 6, né? Então isso é um índice muito pequeno. Na Assembleia Legislativa também só tem 6 mulheres. É muito pouco e a gente acaba não conseguindo reverberar as nossas bandeiras de luta. Eu tenho muitas iniciativas apresentadas na Câmara Municipal de Fortaleza, voltadas à promoção do empoderamento feminino, da autonomia econômica, e um desses projetos, ele trata justamente da presença de mulheres nos conselhos administrativos das sociedades de economia mista e empresas públicas do município de Fortaleza, que é uma forma de incentivar a ocupação dos espaços de poder e decisão pelas mulheres. Vereadora, agora num viés mais nacional, voltado ao Brasil, certo? Como a senhora acha que essas questões de incentivo à participação feminina na política, sobre projetos que defendem as mulheres, principalmente no combate à violência, estão sendo tratados? Se teve algum avanço, se não teve, se houve retrocesso de algumas décadas para cá? Bom, nos governos do presidente Lula e da presidenta Dilma, nós tivemos muitos avanços, né? Foram criados organismos de políticas para as mulheres, o Ministério dos Direitos da Mulher e construída toda uma rede nacional de prevenção e acolhimento às mulheres em situação de violência, né? O governo federal, ele transferia recursos para o município, para os municípios brasileiros, para que fossem
tanto criado os organismos de políticas para as mulheres, as coordenadorias, secretarias, como para a implementação de equipamentos que são fundamentais na assistência às mulheres vítimas de violência. Centros de referência da mulher, casa-abrigo da mulher. Eu mesma tive a oportunidade de coordenar a Casa-Abrigo Margarida Alves, aqui do município de Fortaleza, no ano de 2008, se não me falha a memória. É um equipamento super importante, né, porque acolhe as mulheres que estão ameaçadas de morte, que não podem retornar para a sua casa, senão vão morrer. E aí elas são encaminhadas para esse equipamento junto com seus filhos e permanecem lá o período de tempo necessário para reconstruir a sua vida, longe do agressor, longe desse ciclo da violência. Então nós tivemos um grande avanço na implementação de políticas para as mulheres durante os governos do PT, inclusive também na perspectiva da autonomia econômica das mulheres, foram investidos milhões de recursos para qualificação profissional. Aqui em Fortaleza, o município foi beneficiado com o projeto Mulher Pedreira, que qualificava mulheres para a construção civil, e elas eram contratadas nas obras públicas do município, inclusive elas que ajudaram a construir o Hospital da Mulher de Fortaleza. Então, nós tivemos um avanço muito grande, também na perspectiva da participação política, existia recurso para fazer formação política com as mulheres nas comunidades, nas periferias, existia também um estímulo à realização das conferências de mulheres, que são espaços onde as mulheres decidem, deliberam sobre as políticas públicas, sobre o orçamento, o próprio orçamento participativo também, que existia aqui em Fortaleza, na gestão da ex-prefeita Luziane Lins, que era um espaço que priorizava o debate, a escuta e a vontade soberana do povo, das mulheres. Mas essas políticas, elas vêm sendo destruídas, né, ao longo desses anos. O desgoverno Bolsonaro é um governo extremamente misógino, que cotidianamente dá declarações contra mulheres, contra meninas. Inclusive, recentemente, numa live, o presidente Bolsonaro fez chacota, né, de uma menina de 10 anos relacionada à questão da sexualidade. Então, é um verdadeiro absurdo, é um sujeito que tem que ser processado internacionalmente pelos constantes crimes, constantes violações de direitos humanos que ele promove em rede nacional. Hoje, as políticas para as mulheres, elas estão paralisadas a nível federal, você não tem investimento, não tem execução orçamentária. Um grande programa que foi criado pela presidenta Dilma, que foi o programa Mulher Viver Sem Violência, responsável pela implantação das Casas da Mulher Brasileira, que reúne todos os equipamentos, centros de referência, abrigo temporário, delegacia da mulher, juizado, núcleos do Ministério Público e da Defensoria Pública, núcleos de promoção da autonomia econômica. Essas casas, elas estão sem repasse de recursos, governos estaduais que estão tendo que se virar para manter o seu funcionamento, e hoje nós deveríamos ter uma casa da mulher brasileira em cada capital do país, mas isso foi tudo paralisado, só ficaram as 5 que já existiam e elas estão funcionando com muita dificuldade, porque o desgoverno Bolsonaro não colabora, não faz a sua parte. Vereadora, a senhora acha que com as próximas eleições chegando, os novos parlamentares, né, que ocuparão as vagas de governantes, irão poder promover ações para melhorar este quadro? Com certeza, quando você tem governos comprometidos com a vida, com o empoderamento, com a autonomia das mulheres, você consegue sim desenvolver políticas que possibilitem a realização, a concretização desses sonhos, né? Então, os governos municipais, eles têm uma responsabilidade muito grande no fortalecimento das coordenadorias de mulheres ou secretaria de mulheres, na manutenção e ampliação do atendimento dos equipamentos que acolhem as mulheres em situação de violência, né? Garantir funcionamento 24 horas para esses equipamentos, com equipe qualificada, também na realização de campanhas de enfrentamento à violência contra a mulher, utilizando os diversos meios de comunicação disponíveis. Hoje a gente tem essa questão das redes sociais, mas ainda tem muito efeito, uma propaganda na TV, um outdoor, um bluesdoor. Então, existem diversas estratégias, as rádios também, que podem ser utilizadas para fazer campanhas de sensibilização, de enfrentamento à violência contra a mulher, o debate nas escolas, que é fundamental, né? Porque as meninas também são vítimas da violência sexista desde muito cedo, e é preciso que profissionais da educação estejam também em constante formação para identificar esses casos, né? Perceber que o rendimento escolar daquela criança está diminuindo,
pode ser em decorrência de situações de violência doméstica. Inclusive, eu tenho aprovado na Câmara o programa Lei Maria da Penha na escola, mas, lamentavelmente, a Prefeitura de Fortaleza ainda não implementou esse trabalho que é tão importante, tão relevante, né, para salvaguardar a vida das meninas, a vida das mulheres. Vereadora, a senhora como mãe conhece as dificuldades que é conciliar uma dupla, tripla jornada de trabalho com a vida familiar. No seu dia a dia, como é feita essa conciliação entre trabalho e vida familiar? É uma correria sem fim, viu? E nós mulheres, né, parece que estamos sempre nos culpando, né? Então, por mais que eu concilie, né, que eu organize minha agenda de modo a ter momentos de dedicação ao meu filho, ele hoje tem 5 anos, ainda está na primeira infância, que é uma fase importantíssima da vida da criança, né, onde os estímulos ao desenvolvimento, eles precisam ser muito bem trabalhados para que ela possa se desenvolver de forma saudável, de forma segura. E eu procuro também trabalhar muito a questão da criação com apego, né? Do afeto, do abraço, do carinho, do brincar. Então, eu acho que mesmo com uma vida corrida é possível sim você conciliar, né? Eu sou uma parlamentar que não fico restrita ali ao gabinete na Câmara Municipal de Fortaleza, muito pelo contrário, eu estou em constante diálogo com as comunidades, visitando as pessoas nos seus territórios, fiscalizando os equipamentos municipais, fazendo as cobranças necessárias, mas o momento também para estar com meu filho, ele é sagrado, eu sempre tiro um momento na semana para ser só dele, para eu sentar no chão, brincar com ele, fazer um passeio, né? O brincar é muito importante para as crianças. Inclusive, eu apresentei um projeto de lei que cria o Dia Municipal do Brincar, isso já é uma realidade a nível internacional, porque o brincar ele estimula, ele desenvolve, ele gera conhecimento. Então, é muito importante que nós, mães e pais, possamos dedicar alguns momentos, né, para brincar com nossos filhos, para contar história, para construir castelinhos, enfim, para fazer atividades diversas, para ajudar nas tarefas da escola, né? Então, eu sempre procuro construir esses momentos, né, para fortalecer essa relação mãe-filho, essa relação de afeto e de amor. Vereadora, a senhora acha que essa questão, né, de maternidade pode ser um fator que faz com que menos mulheres participem da vida política? Porque nós sabemos que a política ocupa muito tempo, né, da pessoa que está trabalhando com isso. E a senhora acha que, no quadro atual, o fato de ter menos mulheres pode ser por causa de ocupar o seu tempo com a família? Com certeza, né? A gente sabe que a questão, eu não vou nem dizer só da maternidade, né? Eu vou ampliar e colocar a questão do trabalho doméstico, né? Que o trabalho doméstico é aquele cuidado não só com a casa, mas também com os filhos, com as pessoas doentes da família, com os idosos. E a gente sabe que, lamentavelmente, né, toda essa carga de trabalho, ela fica muito nas costas das mulheres, né? Os homens pouco colaboram com esse trabalho que a gente chama reprodutivo, né? Uma construção social aí que nós feministas denominamos de divisão sexual do trabalho, em que o trabalho reprodutivo, né? Ele fica nas costas das mulheres, que é justamente esses trabalhos relacionados ao cuidado, e o trabalho produtivo, né, que gera renda, ele fica ali prioritariamente destinado aos homens. Então a gente tem que fazer essa desconstrução, e essa desconstrução começa em casa, na família, né? Inclusive, existem estudos que mostram que esse trabalho doméstico, de cuidado com a casa, com a família, que fica nas costas das mulheres, ele gera uma rentabilidade de 10 trilhões de dólares todos os anos para o mercado financeiro internacional. E isso precisa ser revertido em políticas públicas que dessobrecarreguem as mulheres, como creches de tempo integral, lavanderias coletivas, restaurantes populares, cozinhas comunitárias, né, que tirem essa sobrecarga das mulheres e façam com que elas tenham mais tempo disponível para se qualificar, para participar do debate político, nas associações, nos partidos políticos, para que elas possam disputar os espaços de poder, né? Essa sobrecarga de trabalho, ela cansa a gente, pesa, né? E você fica sem
condições, né, de estar ali nos espaços, se dedicando a debater os problemas da sua cidade, a buscar soluções. Então, é muito importante que a gente possa ampliar esse debate sobre o compartilhamento das tarefas domésticas, né? As famílias têm uma responsabilidade grande sobre isso na criação dos seus filhos, desde a questão dos brinquedos, né? Que, assim, para a menina é sempre boneca, panelinha, fogãozinho, ferrinho de engomar, que remete tudo à tarefa doméstica, né, ao ambiente doméstico, e para os meninos é sempre a bola, o carro, a pipa, né, as coisas que remetem ao mundo exterior, porque você não anda de carro dentro de casa, né? E aí a gente precisa ir fazendo essas desconstruções, explicando para as crianças que todos podem brincar de tudo, que o menino pode brincar de boneca, que um dia ele vai ser pai, ele vai ter que saber segurar o filho dele no colo, isso não vai fazer dele uma menina, né? Que a menina pode jogar bola também, que isso não vai fazer dela um menino. Então a gente ir fazendo essas desconstruções dentro de casa, porque elas vão criando um imaginário, né, do que é coisa de menino, coisa de menina. Então é importante a gente fazer essa desconstrução. E acho que a sociedade também tem uma responsabilidade, né? A escola, a mídia, né? Que ela deve trabalhar para não reproduzir esses papéis estereotipados do que é ser homem, do que é ser mulher, do que é coisa de menino, do que é coisa de menino. Então, eu acho que ainda há muito que se avançar. A própria Lei Maria da Penha, ela traz dispositivos preventivos, né, que orientam os governos, as mídias, né, a imprensa, a trabalhar conteúdos que não promovam estereótipos das mulheres. Então, acho que há muito ainda que se avançar, e esse debate, por mais antigo que ele seja, ele é sempre atual, porque nós ainda estamos longe de conquistar uma igualdade de gênero na nossa sociedade. Vereadora, para finalizar, sabemos que a senhora defende as causas animais e, na atualidade, existem diversos parlamentares que defendem também essa bandeira. Como a senhora enxerga a importância de defesa, né, do combate à violência dos animais e às causas animais aqui no cenário do Ceará e também no Brasil? Eu considero uma pauta super importante, né? Eu acredito, né, numa filosofia de vida de que nós somos parte da natureza, né? E como tal, nós temos que cuidar da natureza, né? Não só dos corpos hídricos, das nossas matas, mas também da nossa fauna, né? Seja a fauna doméstica, seja a fauna silvestre. Então, é muito importante que a gente crie e fortaleça cada vez mais os mecanismos de enfrentamento à violência, aos maus tratos, ao abandono. Eu acho que esse debate é um debate novo, mas que tem tido uma resposta positiva da sociedade, engaja as pessoas, mobiliza as pessoas. Agora precisa que o poder público ele tome as providências necessárias, né, para garantir a segurança, a vida dos animais. A gente já tem diversos instrumentos normativos, né, que punem os maus tratos, que punem o abandono, mas a nível de município, por exemplo, é preciso que a prefeitura garanta efetivo de guardas municipais, de fiscais municipais, para fiscalizar esses pontos de abandono. Esses pontos de abandono são mapeados, você tem ponto de abandono ali no Parque Rio Branco, no cemitério São João Batista, a prefeitura tem tudo mapeado. Por que ela não coloca efetivo de servidores públicos para fazer esse monitoramento, essa fiscalização e autuar quem está infringindo as nossas leis? Porque nós temos leis municipais proibindo os maus tratos e abandono, né? Por que a prefeitura não cria um grande programa de chipagem desses animais, né? Para evitar que eles sejam abandonados, e caso sejam, sendo um animal chipado, você tem como identificar o tutor daquele animal e responsabilizá-lo. Investir em campanhas de adoção responsável, de posse responsável, porque os tutores, né, eles precisam entender que ter um animal não é só momentos de carinho, né, de amor, que existe muito, mas tem também os momentos dos deveres, né, de alimentar, de levar para uma consulta, de dar uma medicação, de levar para passear, porque o animal precisa, né, de recolher as fezes dele. Tem muita gente que sabe passear com o cachorro, não leva sequer um saquinho para recolher, né, as fezes do animal, e aí acaba sujando a cidade. Então, é um debate também super importante de ser feito, né? Existem recursos que são destinados para as ações de promoção e defesa sanitária animal, e eu acho que cabe a nós, parlamentares e sociedade civil, fazer uma cobrança mais incisiva para que esses recursos realmente se convertam em políticas públicas, né, que garantam
é a vida e o bem-estar dos animais. Vereadora, nós gostaríamos de agradecer pela sua participação e desejamos boa sorte na sua nova empreitada. Eu que agradeço e fico à disposição para os momentos que forem necessários. Parabenizar o blog do Edson Silva pelo trabalho que vocês vêm realizando. Até a próxima, vereadora. Até, obrigada.